Olá, telespectadores. Eu sou o Lucas Caneiro, comentarista esportivo e criador de conteúdo aqui pro canal Disputa Esportiva. Dessa vez eu trago para vocês um vídeo diferente, um vídeo estilo vlog, assim como eu falei mais atrás, né, sobre a convocação do Tite. Agora eu vou falar sobre outro assunto que é Copa América, né? Agora vamos falar sobre quais são os favoritos para ganhar essa Copa América. Eu vou dar alguns palpites, né, sobre quem vai passar de fase e, obviamente, também vou dizer se o Brasil é ou não favorito para ganhar essa Copa América. Vou responder essa pergunta que está aí no título do vídeo. Antes de tudo, já se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Toda semana, de segunda a sexta, tem vídeos aqui no canal Disputa Esportiva. A maioria deles são o DE News, que são o nosso quadro de notícias, né? O nosso jornal. A gente posta as melhores notícias de cada dia, mas de vez em quando tem um vídeo nesse estilo, assim como o que eu tô gravando agora. Um vídeo mais simples, um vídeo de vlog, mas que não deixa de ser muito interessante também. Se você quiser também, se inscreve lá no meu canal Gangue da Bola, que o link dele vai estar na descrição. O canal é bem legal, é um canal nesse estilo, assim, eu faço vários vlogs, eu falo a respeito de coisas que estão acontecendo no mundo do futebol, faço os meus comentários, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então deem uma chance pra mim. Então, vamos começar analisando os grupos dessa Copa América, né? São 3 grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. Eu vou começar analisando o grupo A, que tem Bolívia, Brasil, Peru e Venezuela. É um grupo bem interessante, um grupo que o Brasil é o favorito para passar de fase, né? Não tem como dizer que é outro time. O Brasil tem obrigação de passar de fase nesse grupo. Bolívia é um adversário fraco, a Venezuela é um adversário que é meio coringa, né? Tu não sabe se vai ou não dar trabalho, mas pode dar mais trabalho do que a Bolívia, porque a Venezuela, por exemplo, já ganhou um amistoso da Argentina nesses últimos tempos aí, surpreendendo o mundo, né, do futebol. A Venezuela tem um atacante muito bom, que é o Rondon. Rondon, que joga no West Bromwich da Inglaterra, é um atacante bom de bola, é um time que pode surpreender, mas no geral não tem tanto perigo assim. O Peru, obviamente, é o adversário que vai dar mais trabalho para a seleção, pelo menos no papel, na teoria. O Peru é uma seleção organizada, é uma seleção que tem bons jogadores como Cueva, como Guerreiro, jogadores consolidados, né? E é uma seleção que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Claro, deu uma estabilizada agora, mas é uma seleção que cresceu muito em relação a antes, que tinha antes bons jogadores como Solano, como Cláudio Pizarro, jogadores bons antigamente, mas não era uma seleção tão organizada assim, não era uma seleção que dava tanto trabalho. Porém, atualmente o Peru dá sim bastante trabalho e inclusive participou da última Copa do Mundo, um fato impressionante, né, para a seleção peruana. Então, sim, o Peru vem com força e pode sim dar bastante trabalho para o Brasil, mas ainda assim acredito que fique em segundo lugar nesse grupo. Na minha opinião, fica o Brasil em primeiro, Peru em segundo e na terceira colocação ficaria a Venezuela. Vamos analisar agora o grupo B desta competição, o grupo que contém Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar. É um bom grupo, é um grupo que a Argentina é, na teoria, a favorita, pelo elenco que tem, né, pelos jogadores, só que a gente sabe que a Argentina ultimamente tem vivido situações difíceis, né, porque tem grandes jogadores, jogadores muito bons, mas que num conjunto, né, no quesito equipe, no quesito coletividade, não fazem efeito, né? A Argentina não consegue ter um bom futebol nesses últimos anos, apesar de ter grandes jogadores. Inclusive, o Messi é um jogador que na Argentina não é a mesma coisa que no Barcelona. Apesar de ele se esforçar muito na Argentina, dá pra ver que ele busca muitas jogadas, dá pra ver que ele tenta chamar a responsabilidade, mas ele não tem o mesmo coletivo que o Barcelona tem, ele não tem o mesmo conjunto, ele não tem as mesmas peças pra jogar, e aí ele acaba ficando muito isolado e a Argentina acaba dependendo muito dele, acaba dependendo muito que ele crie as jogadas e faça os gols sozinho. Isso aí é muito complicado hoje em dia. Hoje em dia o futebol precisa de um coletivo forte e a Argentina não tem um coletivo forte. Mas no papel, se você for analisar por elenco, a Argentina sim é a favorita para passar de fase nesse grupo, apesar de ter algumas seleções interessantes como o Paraguai e a Colômbia. O Paraguai é uma seleção que é bem tradicional, é uma seleção que ultimamente não tem sido tão relevante assim, mas já foi muito tradicional na América do Sul, participou de algumas Copas, como a de 2006, por exemplo, a de 2010 também, e é uma seleção que é bem tradicional e sempre dá para esperar alguma coisa.
mas a Colômbia é a seleção que vai apresentar mais perigo à seleção argentina, né? A Colômbia é uma seleção que vem de muitos altos e baixos, já teve seu auge, né, em 2014 na Copa do Mundo, foi uma seleção muito forte, hoje em dia é uma seleção forte, mas é uma seleção que tem muitos altos e baixos, às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo, a gente não tem como saber o que esperar dessa seleção, mas ainda assim é uma seleção muito forte, uma seleção que conta com James Rodrigues como seu principal astro, né, como seu principal craque, tem o Cuadrado, tem jogadores de muita qualidade, e é uma seleção que pode sim dar trabalho para a Argentina, e o Catar tá ali como figurante, na minha opinião, não vai dar trabalho nenhum, só um milagre mesmo para o Catar passar de fase. Eu acredito que a classificação vai ficar a Argentina em primeiro, Colômbia em segundo, e em terceiro lugar fica o Paraguai. Agora vamos terminar analisando o grupo C, que na minha opinião é o grupo da morte. É o grupo que tem mais equilíbrio, é o grupo que tem grandes seleções. E eu vou já falar que são Chile, o Equador, o Japão e o Uruguai. Então, vamos começar falando do Chile, né? O Chile, que é uma seleção que cresceu muito nos últimos anos também. É uma seleção que tem jogadores muito bons, jogadores como Alexis Sánchez, por exemplo, jogadores como o Vidal e entre vários outros, né? É uma seleção muito forte coletivamente, é uma seleção que ultimamente, né, teve alguns resultados ruins, mas ainda assim dá para se esperar bastante coisa, até porque ela é campeã, a atual campeã da Copa América, né? Foi campeã em 2016. Então o Chile, sim, dá para esperar muita coisa dessa seleção. É uma seleção fortíssima e que pode sim dar trabalho nessa Copa América. Assim como o Equador é uma seleção imprevisível, uma seleção que tem jogadores jovens, jogadores que podem causar algum dano a outras seleções, jogadores que sim podem ser agressivos e ajudarem o Equador a passar de fase. Assim como o Japão, que é uma seleção que vem crescendo muito ultimamente, fez uma ótima Copa do Mundo, é uma seleção que dá muito trabalho, uma seleção com jogadores muito velozes e uma seleção com coletivo forte também. Então dá sim para esperar que o Japão vai dar trabalho. Já o Uruguai é uma seleção tradicionalíssima, é uma seleção que sempre dá trabalho, uma seleção que sempre pode se esperar grandes resultados, é uma das favoritas para essa competição e o Uruguai é um time que conta com Cavani e Luizito Soares, dois centroavantes tops de linha, dois centroavantes que podem dar muito trabalho, mas também tem outros grandes jogadores como o De Arrascaeta, e entre vários outros, né? É uma seleção muito forte defensivamente e uma seleção que pode dar trabalho no ataque também. O meio-campo nunca foi o grande forte da seleção uruguaia, mas ainda assim é um meio-campo de muita marcação, um meio-campo que ajuda defensivamente falando. E o Uruguai, sim, pode dar muito trabalho nessa Copa América e, na minha opinião, é uma das seleções favoritas para ganhar. Esse é o grupo mais difícil de fazer um palpite, né, de quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas eu vou falar aqui o meu palpite, né? Eu acredito que vai ficar o Uruguai na primeira colocação e na segunda colocação vai ficar o Japão. Na minha opinião, o Japão vai superar o Chile e vai ficar na segunda colocação. E na terceira colocação fica o Chile, na minha opinião. Em último lugar, o Equador. Mas isso aí é só a minha opinião, é só na teoria, porque pode acontecer muita coisa nesse grupo. É o grupo que mais pode esperar coisas imprevisíveis, porque é um grupo muito equilibrado, mais equilibrado, e com todas as seleções são muito fortes, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas o meu palpite é esse. E respondendo a pergunta que está no título desse vídeo, se o Brasil é favorito para ganhar essa Copa América, eu respondo que sim, o Brasil é favorito, até porque o Brasil sempre é favorito em todas as competições que entra. É uma seleção de muita tradição, a maior seleção em quesito de títulos de todas, não existe maior seleção que a seleção brasileira. Apesar de não convencer muito atualmente, a maioria dos torcedores, é uma seleção forte, sim, não dá pra dizer que não, e é a favorita junto com a Colômbia e junto com o Uruguai. Na minha opinião, são essas três seleções que são as mais favoritas para ganhar essa Copa América. São três seleções com um elenco muito forte, e a Argentina eu não coloquei porque a Argentina, ela ultimamente vem amargando vice-campeonatos, né? E ultimamente tem tido resultados péssimos, então eu acredito que a Argentina não é favorita. Pode ser que vire a chave, né? Pode ser que os jogadores comecem a jogar bem em conjunto e a seleção argentina volte a ser como era antes. Mas, por enquanto, eu não creio que a Argentina irá ganhar essa Copa América. Para mim, as seleções que podem ganhar, que tem grande chance, são a seleção brasileira, o Uruguai e também a Colômbia. Mas eu queria saber qual é a sua opinião.
Deixe a sua opinião aí nos comentários, que o canal Disputa Esportiva vai sempre ler o comentário de vocês. No mais é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã com The News. Valeu e tchau! We'll be right back.